Aquele fora o dia mais longo de sua semana. Ele era professor numa pequena universidade e tinha de trabalhar em 2 empregos para equilibrar o orçamento doméstico. Acordou bem cedinho naquela manhã de quarta-feira para aconselhar um cliente de outra cidade pelo telefone. Depois foi correndo se encontrar com um aluno para tomarem juntos o café da manhã. Em seguida, dirigiu-se às pressas ao seu escritório para a reunião semanal do corpo docente. Assim que a reunião terminou, ele deu uma aula de 3 horas. Depois veio o almoço com outro aluno, seguido de 4 horas consecutivas de aconselhamento. Para terminar o dia, ele passou 1 hora com um colega, discutindo planos para um seminário que se aproximava. Ao dirigir-se para casa aquela noite, ele estava esgotado e exausto. Tinha conversado com amigos, alunos, ex-alunos, colegas e clientes das 5h30 da manhã até as 6h30 da noite. Mais uma vez, havia dado de si mesmo até o ponto de exaustão. Enquanto ainda estava a caminho de casa, ele concluiu que não lhe restara mais nada de si para dar a quem quer que fosse. Mais do que qualquer coisa, queria ficar só. Ele pensou brevemente sobre como poderia fugir por alguns dias. Enquanto ouvia o rádio, ele sonhava com sua cabana imaginária aninhada nas montanhas. Nenhuma controvérsia, nenhum pedido, nenhuma crítica. Mas ele estava dividido por outro pensamento que o corroía, embora fosse agradável. Mesmo cansado como estava, ele mal podia esperar para estar com as pessoas a quem mais amava, a esposa e o filho. Ao se aproximar da garagem, ele sentiu uma fúria crescer dentro de si. Seu corpo se reteçou e ele sentiu uma conhecida parede subindo. Ele sabia exatamente o que aconteceria quando entrasse em casa. Reviu mentalmente a cena enquanto entrava na garagem. O filho ia querer brincar e a esposa ia querer saber tudo a respeito do seu dia. E ela ia querer contar tudo a respeito do dia que tivera. Ela daria uma lista de tudo o que enfrentara desde que ele saíra aquela manhã. Pediria que ele desse uma olhada na secadora de roupas ou consertasse o vaso sanitário, ou desentupisse o triturador de lixo. Permanecendo sentado no carro, ele sentia o peso do que a família pediria dele. Ele começou a culpar a esposa por sua raiva e frustração. Ela pede demais. Ela não entende as frustrações do meu trabalho. Não aprecia os sacrifícios que faço por ela. Ela nunca me dá trégua, queixou-se consigo mesmo. Quando ele entrou na sala, a esposa o saudou com uma pergunta que milhões de esposas fazem a seus maridos todos os dias. Era uma pergunta simples, que exigia apenas uma resposta simples. Porque aquilo o deixou zangado. A esposa não estava pedindo algo que ele não pudesse dar, como a resposta a um problema matemático complexo, por exemplo. Ela estava pedindo algo que ele podia dar, mas que guardava como um pirata alucinado protege o seu tesouro mais secreto. Ela perguntou: como foi o seu dia? Ele passara seu longo dia conversando, aconselhando, batendo papo, ensinando, discutindo planos futuros. E agora, após 13 horas de conversas, ele ofereceu à esposa sua resposta de sempre a essa pergunta. Olhando-a bem nos olhos, ele disse uma única palavra: bom. Esperava que isso encerrasse a conversa. Imediatamente,
apanhou a correspondência e fingiu que era mais urgente do que a pergunta da esposa. Ele, contudo, tinha plena consciência de que ela estava perguntando mais do que como seu dia tinha sido. Ela queria que ele compartilhasse sua vida consigo, que iniciasse uma conversa, tocasse a solidão dela com suas palavras e presença, mas ele se recusou a fazer isso. Como em tantas noites anteriores, ele se calou diante daquela a quem amava. Podia falar com alunos e clientes, mas se escondia da esposa. Mais tarde, naquela noite, na privacidade de sua mente, ele se angustiou com sua obstinada e silenciosa fuga. E se fez as perguntas de sempre. Por que desprezo as perguntas dela? Eu amo a minha esposa, mas uso a exaustão como desculpa para descartá-la. Por que me calei? Hoje foi um dia particularmente longo, mas mesmo nos dias mais fáceis fujo daqueles a quem amo. Por quê? Pois bem, eu entendo esse homem. Eu entendo porque quase diariamente passo por essa mesma rotina e me faço as mesmas perguntas. Contudo, meu trabalho, tanto nas escrituras quanto no meu consultório de aconselhamento, me convenceu de que todo homem se debate com um silêncio profundo e escolhido. A primeira vez em que ensinei sobre o silêncio dos homens, vi-me cercado por um bando de esposas que exclamavam: meu marido também é calado. O que posso fazer para conseguir que ele converse comigo? E alguns homens se aproximaram, sorrateiramente e sussurraram: achei que eu era o único. Você tem problemas com isto também? Todo homem se debate com a tensão entre um desígnio ao qual não pode escapar e sua violação diária desse desígnio. O desígnio para todo homem é o de falar e ser alvo da fala de outros. Os homens querem amar e ser amados, mas se sentem interiormente bloqueados. Algo que não permite que suas emoções e sentimentos venham para fora. Podemos ser ajudados? Podemos mudar? Claro. Mas a jornada do homem piedoso começa de maneira estranha. Sua jornada começa quando ele enfrenta o fracasso, não quando alcança o sucesso. Ela começa com uma avaliação honesta do que está errado. A solução de um problema começa sempre com a avaliação correta do problema. Precisamos entender claramente o que está errado conosco antes de podermos mudar e viver segundo o que nos foi designado.